Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição 9. Nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, muito atual, e vem nessa construção desse nosso segundo bloco que nós estamos conversando sobre abusos um pouco mais estruturais. Nós vamos falar sobre racismo hoje. O nome da nossa lição é A Minha Cor Não Me Faz Diferente, Sou Aceito. É importante dar um segmento nessa lição de uma maneira que eu preciso dar um aviso para vocês antes. Nós não vamos fazer uma luta contra o racismo hoje, nós não vamos ser ideológicos em nenhum momento. O que nós vamos colocar é tentar dar um pouco mais de voz para essa luta. Então, não conseguimos reduzir o tema de um racismo a uma lição. Vocês há de concordar, professores. Nós não conseguimos tratar em 40, 50, 30 minutos uma coisa que é um mal que está há muitos e muitos anos dentro de nossa sociedade. Mas nós podemos dizer que ele existe, nós podemos identificar da maneira como nós viemos fazendo nas últimas lições e também podemos mostrar o nosso argumento bíblico em relação a tudo isso. Sempre a Bíblia tem uma resposta para todas essas questões e para tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos tratando desde a lição 1 até essa lição 9, a qual nós estamos fazendo hoje, mostrando determinados tipos de abuso, a maneira como nós temos que lidar com isso psicologicamente dizendo e também a maneira como nós temos que lidar com isso biblicamente dizendo. Sempre repetindo para vocês, professores, precisamos dar a nossa cosmovisão para tudo isso que nós estamos dizendo. O racismo não é diferente. Falamos sobre narcisismo, falamos sobre violência contra a mulher e falamos sobre xenofobia. Racismo também é um mal extremamente estrutural e talvez o mais conhecido. É um tema um pouco difícil. Não é um tema que nós podemos dizer que nós podemos tratar ele com simplicidade. Porque se fosse tão simples tratar, não seria um mal da sociedade. Não é um tema simples de tratar. Temos determinadas vozes em vários âmbitos da sociedade, de lados opostos políticos, defendendo causas que parecem ser as mesmas, mas na prática não são. Então nós temos extremos de ambos os lados tentando fazer coisas que às vezes não nos representa como cristão, independente que a luta às vezes possa ser válida. Então não é um tema fácil, mas nós precisamos chamar a atenção para a existência, e é essa que é a nossa missão hoje, chamar a atenção para a existência, identificar, mostrar que nós podemos melhorar, tanto como pessoas, tanto como cristãos. E óbvio, mostrar que no cristianismo, principalmente no cristianismo, que é o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo é mostrar como que nós devemos fazer isso como cristãos e mostrar que no cristianismo isso não pode ser aceito. Se vocês repararem, todas as lições nós vemos mostrando que o cristão não pode cometer determinados abusos de acordo com a cosmovisão cristã, de acordo com o que a Bíblia diz. Então, o racismo não vai ser diferente. Esse vai ser a última lição que nós vamos tratar de um abuso específico. A próxima nós faremos alguns conselhos práticos para como a gente pode lidar com esses abusos, como que nós podemos sair, como nós podemos nos identificar. Por mais que nós já viemos tratando isso durante algum tempo, nós vamos ter uma lição específica nisso. Então esse é o último abuso, esse vai fechar nossos abusos mais individuais, como nós fechamos nas 5, e esse também fechará os abusos em bloco mais sociais nessa lição 9. Ok? O primeiro tópico nosso é minha cor não pode ser um diferencial. O primeiro subtópico é o que é racismo e a saída. Professores, se vocês darem uma olhada, nós vamos ter no segundo parágrafo uma história da Grande Marcha, que provavelmente vocês conhecem, de Martin Luther King, o reverendo Martin Luther King, que poucas, quando eu estava pesquisando, professores, eu perguntei para algumas pessoas e nem todas as pessoas sabiam que ele era um pastor batista. Tipo, a maioria das pessoas achou que ele era só uma pessoa que tinha alguns princípios de valores cristãos, mas que estava nessa luta por essa causa, mas não tinham essa certeza de que ele era um pastor ou alguma coisa assim. No primeiro parágrafo, nós vamos dizer o que é racismo. O racismo que é uma discriminação contra indivíduos ou grupos por causa da sua etnia ou cor. Quando nós iremos para a parte bíblica, quando nós formos para a parte bíblica, nós vamos ver que racismo e escravidão estão muito ligados na Bíblia. E isso foi se separando com o tempo, de acordo com que a sociedade foi evoluindo. Então, de acordo com a sociedade crescendo e tendo mais polarizações dentro dela, aí sim o racismo foi ganhando mais força. Martin Luther King
Quando ele vai dizer isso, ele vai colocar uma frase que eu acho excepcional, que diz assim: eu tenho um sonho, é o nome do seu discurso, né, da sua oratória que ele vai fazer naquele momento. Nossos filhos não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter. E isso é sensacional o que ele vai dizer. No terceiro parágrafo, nós vamos ter uma frase completa dele, eu queria até ler com você, porque eu fiz questão de colocar, porque eu acho que isso baliza como nós cristãos devemos ver o mundo e como nós cristãos temos que entender que o racismo não faz o mínimo sentido. Óbvio que é muito fácil nós como professores dizermos assim, não faz sentido, a Bíblia condena, mas ele existe. E quando nós começamos a tratar ele de uma determinada forma como se ele não fosse existente, como se, tem, né? Mas não devia ter, certo? Não devia ter. Mas como que nós agimos em relação a isso? Como que nós somos a linha de frente da igreja em relação a isso? Como que nós apresentamos a Bíblia para combater isso? E isso é muito importante nós colocarmos. Olha o que ele vai dizer. E quando isso acontecer, quando permitirmos que a liberdade ressoe, quando a deixarmos ressoar de cada vila e cada lugar, de cada estado e cada cidade, seremos capazes de fazer chegar mais rápido o dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar as palavras da antiga canção espiritual negra. Finalmente livres, graças a Deus Todo-Poderoso somos livres finalmente. É sensacional o que Martin Luther King faz. Se você for pegar, professor, se você tiver um tempo, pega todo o discurso que ele fez e lê ele de ponta a ponta, você vai perceber a profundidade e o quão cristão é aquilo. Se você for pegar esse discurso e for dar uma destrinchada, você vai ver que do começo ao fim ele é um discurso cristão. Claro que ele não estava ali representando uma religião. Ele não estava ali representando um movimento num sentido mais religioso, dizendo, não, ele estava representando pessoas que estavam lutando pelos seus direitos, mas pacificamente. E é bom colocar esse ponto, porque assim como quando nós fomos falar da mulher, nós falamos sobre o feminismo em alguns âmbitos, e essas partes extremas de determinados movimentos, o racismo, nós temos movimentos, sim, no mundo, que eles não representam a causa da maneira como o cristianismo vê. O cristianismo vê um movimento pacífico, um movimento que visa a igualdade, com certeza. Isso não precisa ser nem discutido. Ele tem que ser igual, o movimento ele tem que mostrar essa igualdade, mas que ele não necessita de violência. E nós precisamos apoiar, professores, esses movimentos que não necessitam de violência. Tem um livro do Dostoiévski, Crime e Castigo, que o Raskolnikov vai escrever é o personagem do livro, ele vai escrever um artigo, é como se fosse um artigo, mostrando que para determinadas revoluções, para determinadas coisas do mundo, nós podemos fazer coisas que fogem à moral. O argumento dele é o quê? Se nós precisamos fazer com que um país seja bom, nós podemos matar pessoas para isso. Se nós precisamos fazer que uma causa para o mundo maior, eu como uma pessoa, como um expoente, como um imperador, como um rei, como um Napoleão Bonaparte, como ele dá um exemplo, ele pode, em determinado momento, matar pessoas se for para um bem maior. Ele vai se colocar nessa argumentação, vai dizer que a pessoa a qual ele assassinou no livro, na história, ele poderia ter feito isso porque ele fez um bem à sociedade, aquela pessoa não prestava para a sociedade. Não é assim que nós vemos as coisas. Nós não vemos as coisas que nós podemos simplesmente chutar a moralidade, nós podemos chutar a consciência, nós podemos chutar os preceitos de Deus para estar dentro de um movimento simplesmente porque ele é um bem maior. Nós não vemos as coisas assim. Nós vemos que a partir de um evangelho que muda mentes, que muda a partir da educação, que muda a partir da palavra, que com os preceitos bíblicos que nós temos, a partir disso, com paz, nós podemos sim fazer movimentos que sejam extremamente certos, corretos e biblicamente aceitos. Então, esse movimento era o movimento de Martin Luther King. Você vai ver outros expoentes, até da próprio contemporâneo dele, que como eu posso dizer, não seguia esses preceitos cristãos, mas o dele seguia. Claro, teve uma chacina naquele dia, foi um dia horrível, mas não pelas palavras dele, não pelo movimento que ele estava fazendo, não porque foi provocado a partir da violência, partindo do movimento dele, mas porque nem todos aceitam a igualdade, e por isso que existe o racismo. Claro, como eu disse no início da aula, nós não podemos nós não conseguimos colocar de uma maneira geral o que é o racismo em pouco tempo, mas estude um pouco mais
professor, sobre isso. Você pode se aprofundar, você vai ter muito material para ver, você tem livros para ler sobre isso. E para você, quando você chegar no seu aluno, o seu aluno entender que não é só mais uma causa, não é só uma coisa que os atores da televisão colocam uma tela preta tentando ter uma representatividade. Não, não é só isso. Isso é uma causa que mexe com a alma de determinadas pessoas, que mexe com a moral de determinadas pessoas, que mexe com a felicidade de determinadas pessoas. E essa causa, como eu posso colocar, se for dentro dos preceitos bíblicos, com certeza e sem nenhuma dúvida, ela vai sim ter legitimidade e vai sim gerar efeitos, vai sim gerar frutos dentro de uma sociedade. Porque o evangelho é um lugar que muda mentes. E quando ele muda mentes, ele muda pessoas. E quando ele muda pessoas, ele muda grupos. E quando ele muda grupos, ele muda a sociedade. O evangelho tem esse poder. Só o evangelho tem esse poder. E aqui nós estamos para dizer isso. Nós podemos ter uma educação, como nós vamos ver. Nós podemos ter uma educação melhor dentro da nossa própria igreja, sim. Mas o evangelho, a Bíblia, vai nos mostrar o caminho a se seguir e a maneira como nós temos que fazer. O segundo tópico vai dizer assim: há racismo no Brasil? Claro, nós acabamos de conversar sobre isso e é óbvio que tem. Você precisa ver, você pode ver dentro de todos os programas televisivos, artigos na internet, ou até do seu lado, as pessoas com você, que existe, e até pode ser que um de nós podemos ser. Claro que nós estamos aqui para aprender e para deixar determinadas práticas. Mas existe muito no Brasil. Existe tanto que aqui ele é uma coisa um pouco mais implícita. Quando nós olhamos para países, vou dar um exemplo para vocês, professores, como as brigas, eu vou até colocar como guerras raciais que existem, vamos supor, nos Estados Unidos da América. Nós temos um pouco mais explícito determinados preconceitos. Aqui, por fato de ser um pouco mais implícito, e como nós falamos na lição sobre xenofobia, ser um país mais inclusivo, receber mais pessoas, às vezes a gente pode tratar como se aqui tivesse muito pouco, mas não é verdade. Aqui também existe muito. Eu estava fazendo um estudo para um aluno meu, e tentando entender a realidade dele, de uma comunidade muito carente, a qual ele estava sendo levado por narrativas que o evangelho não concordava, e eu fui pesquisar sobre essas narrativas e tentar entender o que chamava tanta atenção dele, o porquê essas narrativas para ele faziam tanto sentido. E é muito como eu posso colocar para vocês, professores, é muito triste ver como realmente, implicitamente, existe muito preconceito com essas pessoas. Claro, eu não estou dizendo que um negro de uma classe social maior não tenha, muito pelo contrário. Eu estava vendo um vídeo sobre o Babu, e ele que fez o papel do Tim Maia, ele disse assim que eles não queriam deixar ele entrar no lançamento do próprio filme. Então, o racismo ele vai entrar em qualquer lugar e quando as pessoas racistas elas estão em determinados lugares, elas não vão olhar a sua classe social para ter ou não esse preconceito. E quando eu estava fazendo esse estudo, ele disse assim para mim: eu sou negro, eu me visto de uma maneira de acordo com a minha cultura, e se for na minha normalidade eu sou parado 2, 3 vezes durante a minha semana para uma abordagem. Outra coisa que ele me colocou: as pessoas olham o meu cabelo de uma maneira diferente, as pessoas olham a maneira como eu vivo a minha vida de uma maneira diferente, as pessoas olham a minha cor em si de uma maneira totalmente diferente, e eu sou tratado de uma maneira diferente. Se eu estou na minha faculdade, eu tirei a vaga de uma outra pessoa, é assim que eu sou tratado. Se eu estou dentro de uma mesa onde pessoas expoentes estão, as pessoas me olham meio de lado, tipo, não era para você estar aqui. E claro, aqui nós não estamos vindo fazer nenhuma defesa de alguma coisa, mas eu quero mostrar para você que existe. Existe, e eu não estou colocando, professor, e eu não tenho nem esse direito, e eu não preciso colocar isso para vocês. Nenhuma ideologia política que você tenha que defender um lado ou outro, não é isso que eu quero dizer. Mas é um problema existente, é um problema que existe na nossa sociedade e nós temos que combatê-lo como cristão. E não simplesmente fechar o olho e achar que é frescura, porque não é frescura. Em nenhum momento é frescura, porque o que fere o irmão nem sempre fere a gente. E o que fere a gente nem sempre vai ferir o irmão. Então sim, há sim racismo dentro do Brasil.
Tem uma frase aí no seu segundo parágrafo desse segundo tópico que diz assim: o racismo brasileiro tem uma das suas nascentes no processo perverso de sequestro de negras e negros de vários países do continente africano e, consequentemente, escravização dos mesmos. Suas águas até hoje inundam o nosso país. O ponto é o quê? Quando nós somos descobertos pelos portugueses, eles trazem, depois de um tempo, os africanos para serem escravos aqui. Os africanos têm a cor, a maioria das vezes, negra. Quando eles trazem esses africanos para trabalharem aqui e colocam ele em condições de escravidão, até ali o ponto não era racismo, era apenas escravidão. E essa sociedade vai crescendo, vendo eles serem os humilhados, verem eles sendo as pessoas exploradas. Você acaba se distanciando dessas pessoas, criando aí mais um preconceito dentro já do preconceito ou do crime de escravidão, que é o racismo. Então, quando você vai fazer isso, você vai criando esse subterfúgio, vai separando esse preconceito, vai separando esse crime e fazendo apenas dele. Por isso que quando nós vamos tratar aqui sobre a Bíblia, nós vamos ver que a escravidão e racismo, geralmente eles estão muito juntos porque ainda não tinha acontecido essa separação. Essa separação no Brasil, ela aconteceu. Em determinado momento, os próprios brasileiros olhavam os africanos ou os descendentes dele com um olhar mais distante porque eles eram os escravos. E a partir disso foi criando dentro da escravatura o racismo. Então, existe no Brasil, as raízes são muito antigas e, infelizmente, as raízes estão aí até hoje. E pessoas com falta de educação, pessoas com falta de caráter, com falta de moralidade e com falta de Cristo, acabam se envolvendo dentro desse tipo de preconceito, achando que tem direito sobre a outra pessoa simplesmente porque ela tem uma cor diferente. E isso a Bíblia condena. Claro, nós estamos aqui para dar o contraponto bíblico. A Bíblia condena qualquer acepção de pessoas. E sendo ela por povo, sendo ela por cultura ou sendo ela por cor. A Bíblia não admite nenhum tipo de preconceito. Então, existe no Brasil. E o terceiro tópico vai nos dizer o papel importantíssimo dos pentecostais. Claro, existe no Brasil? Existe desde sempre? Praticamente desde sempre. Mas como que nós, igreja, começamos a aceitar essa inclusão e mostrar que nós não poderíamos, com o cristianismo, fazer essa separação? Os pentecostais, nós, professores, nós fomos muito importantes para esse segmento, para essa evolução. Uma evolução que traz uma desigualdade tentando cada vez tornar igualdade, não como se fosse uma super vitória, por mais que seja uma vitória, mas como se fosse o certo a se fazer. Os missionários que vieram fundar a nossa igreja, vocês sabem quem é Daniel Berg e Gunnar Virgin, com certeza nós não podemos olhar eles como os expoentes contra o racismo, até porque eles eram suecos, e os suecos em sua maioria são pessoas brancas. Então nós podemos às vezes olhar e achar que não teve nenhuma relevância a Assembleia de Deus, o pentecostalismo em si, em relação a essa briga contra o racismo, e teve. Eles não foram os primeiros, os pentecostais não foram os primeiros. Como tem aí na sua revista, em 1879, 5 negros ingressaram na comunidade presbiteriana de São Paulo. Então a igreja presbiteriana foi a primeira a ter negros como membros. Não de uma maneira geral, não que isso se espalhou em todas as presbiterianas logo, mas uma presbiteriana específica recebeu 5 negros como membros primeiro do que os pentecostais. Mas qual que foi então o salto dos pentecostais nessa luta, nesse movimento certo, vamos colocar assim? Qual que foi o papel desses pentecostais? Foi colocar eles nas posições de ministérios, nas posições de, como eu e você diz, na maioria das vezes, dentro da igreja, de cargos. Então, os pentecostais foram os primeiros a colocar eles para louvarem, eles para serem pastores, eles para serem missionários, eles para serem líderes em determinados grupos. Então, eles foram os primeiros a aceitar, não só na congregação, como membros para adorar a Deus, mas para aceitar eles como iguais para fazer a obra de Cristo.
para o ID de Cristo. Então, os pentecostais foram extremamente importantes, porque eles foram os primeiros a romper a barreira e mostrar, professores, isso é maravilhoso falar. Nós recebemos tantas críticas descabidas às vezes, claro, algumas têm seus fundamentos, mas a maioria das vezes descabidos, como se nós fôssemos só histéricos, como se nós não tivéssemos nenhuma luta, como se nós não fôssemos atrás de nenhuma melhoria para o nosso povo. Isso não é verdade. Muitas das construções, tanto americanas como nós aqui do Brasil, vieram dos pentecostais. Exemplo, essa inclusão dos negros. Essa inclusão dos negros teve esse papel tão fundamental que em pouco tempo eles eram até a maioria desses cargos. Eles eram até a maioria das pessoas que estavam no alto escalão da igreja. Então eles eram a maioria em um curto espaço de tempo, não foi depois de 100 anos. Não foi. Então nós pentecostais tivemos uma importância extrema nessa luta contra o racismo. Nós pentecostais tivemos uma importância extrema quando nós colocamos a Bíblia no púlpito, pregamos a palavra de Deus e na palavra de Deus diz assim, não há divisão, não pode ter acepção de pessoas. Todos são iguais perante a Deus no sentido de fé, no sentido de a partir de que creram, todos são filhos. E filhos não podem ser separados como preferidos e não preferidos e isso e aquilo. Não pode. Perante a Bíblia não pode. Todos nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, ele não vai ver a sua cor e não vai ver nada disso. Então, professores, o racismo ele existe dentro das igrejas, o racismo existe no Brasil, o racismo existe no mundo e não pode ser uma luta que nós temos que deixar de lado, ok? Nós precisamos ter essa fome de saber um pouco mais sobre isso, porque principalmente nós pentecostais, nós temos um fenômeno, o pentecostalismo tem um fenômeno que eu acho sensacional e vem desde suas raízes até os dias de hoje, que nós entramos em muitas comunidades, nós temos muita igreja em locais de difícil acesso e essas igrejas, muitas das vezes existem muitas pessoas negras que a frequentam e também de pessoas de muita baixa renda, então que não têm uma educação para poder combater o preconceito que eles mesmos recebem. Então dentro disso, o pentecostalismo em si, a Assembleia de Deus como representante desse movimento, dessa visão de mundo, a Assembleia de Deus tem um papel extremamente importante, o papel de mostrar até em lugares onde a maioria das ações ideológicas não vão chegar, de que com a Bíblia nós podemos mostrar que todos podem ser iguais. Nós temos um papel extremamente importante. E aí nós entramos também no último tópico dessa primeira parte, que é a importância de uma educação antirracista. E nós precisamos chamar atenção para isso, professores. Por quê? Porque não é um tema que nós falamos muito, não é um tema que nós conversamos muito, é um tema que nós assistimos muito, mas nós não conversamos entre nós. Nós não tentamos apresentar visões bíblicas para combater, nós não tentamos chegar e repreender alguém que foi dentro do nosso contexto religioso. Nós não queremos, na maioria das vezes, ter um embate em relação a isso, como se isso fosse muito longe só porque nós somos crentes. E é preciso, de novo, abrir esse paralelo. Nós viemos tratando isso de todas as lições para cá, que foi o quê? Mostrar que isso existe dentro das nossas igrejas, mostrar que isso existe dentro da nossa realidade, mostrar que isso existe mais próximo de nós, que às vezes nós nem imaginamos, às vezes do nosso lado, às vezes do nosso familiar, às vezes do nosso amigo membro. Então, existe isso dentro da nossa comunidade religiosa, existe. E posso colocar para você, professor, se você disser que na sua não existe, amém, ok, graças a Deus. E é muito importante, mas existe, na maioria das vezes existe. E nós precisamos combater, e um tema que não é conversado, que não é discutido, que não é exposto, que não é contraposto, ele não pode em nenhum momento ser um tema qual os seus jovens vão dominar. Porque ele vai ver no mundo, vamos dar um exemplo, pessoas queimando lugares dizendo que a briga pela igualdade de raça é necessário fazer isso. E eles podem muito bem aderir isso, porque eles nunca tiveram um contraponto cristão em relação a isso, de como eles deveriam se posicionar biblicamente. Vocês me entendem? Então, professores, quando vocês estiverem conversando com seus alunos, nós precisamos sempre lembrar, essa realidade também é nossa. Essa realidade também faz parte do nosso cotidiano. E sendo que essa realidade faz parte do nosso cotidiano, sendo que essa realidade também é nossa, qual que é a nossa resposta? O que nós vamos dizer sobre isso? O que nós vamos colocar com a Bíblia perante esse problema? Como que nós combatemos um problema desse?
E nós precisamos ter essas respostas, professores, porque se o nosso aluno chegar em nós e dizer assim, eu sofri um ato de racismo, eu sofri um preconceito, uma pessoa me disse isso, aquilo, claro que você pode falar para ele na polícia, que é o normal, e é o certo a se fazer, mas e como que você vai sarar a alma? Como que você vai mexer onde machucou a pessoa, onde magoou? Simplesmente dizendo não, para Deus você é igual, não, você precisa mostrar biblicamente para ele. Mostrar que o cristianismo abomina isso e mostrar, sim, que para Deus ele é igual qualquer uma outra pessoa, mas que para Deus principalmente tem um peso muito grande essa igualdade, que não é ser igual por ser igual porque somos realmente iguais. E sendo iguais, a Bíblia tem inúmeros versículos que vai mostrar isso, sendo enxergados por Deus de uma maneira que nós precisamos nos colocar em igualdade, amar o irmão como a nós mesmos, colocar o nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo. O cristianismo é uma coisa maravilhosa, ele vai colocando coisas para nós que na sociedade não faz o mínimo sentido. E nós precisamos ter o domínio disso, professor, para passar para o nosso aluno o peso de que a Bíblia realmente condena aquilo. Nós precisamos ter uma educação antirracista na escola dominical, nas pregações, nos sermões, numa palestra que você vai fazer para os seus jovens, enfim, em uma revista de uma escola dominical, em um material que você vai enviar para os seus jovens, em qualquer coisa nós precisamos demonstrar essa importância, a importância de nós, em primeiro lugar, nos colocarmos, sim, contra esse preconceito e mostrarmos que nós não somos contra por ser contra, nós somos contra porque uma visão de mundo nos baliza. E qual é essa visão de mundo? A visão de mundo do Evangelho. Ok, professores? A parte 2, professores, vai falar assim, como a Bíblia trata o racismo. O primeiro ponto é racismo e escravidão. Como nós conversamos um pouco no início, a escravidão e o racismo eles estão muito, muito ligados. E nós vamos ver que na Bíblia, por principalmente os preconceitos lá serem mais xenofóbicos do que racistas, nós vamos ver que a escravidão vai estar ligada com isso. Então, quando a Bíblia vai combater a escravidão, é a mesma argumentação que nós vamos usar para combater o racismo. A igualdade, claro, de pessoas e a maneira como nós tratamos isso vai nos dizer muito de quem nós somos. Claro, ó, no primeiro tópico aí de vocês, no segundo parágrafo, Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, no capítulo 6 de Efésios, vai dizer assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E a gente precisa abrir um ponto aqui. Paulo está pedindo para pessoas que estão escravas tratarem os seus senhores como eles estivessem tratando a Cristo, com amor e respeito. Pensa bem, professores, faz sentido para a gente, para a nossa sociedade? Faz sentido a gente dizer para um escravo que apanha, que é humilhado, que é isso, que é aquilo. E claro que os contextos de escravatura podem mudar de épocas para épocas, mas faz sentido nós dizermos para esse escravo, para ele respeitar, assim como ele respeita o seu Cristo, com respeito, com amor, faz sentido nós dizermos isso? O que Paulo estava querendo dizer? Será que Paulo estava passando um pano para a escravidão? Será? Enfim. Depois ele vai dizer para os senhores, vai assim dizer para os seus senhores, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Assim como ele disse para o escravo, ele disse para o senhor. Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para os escravos. Faz sentido, professores, Paulo chegar para o senhor que tem domínio, que tem poder, que comprou, que é dono daqueles escravos, e dizer assim para tratar com amor, com respeito, com sinceridade no coração, como faz com Cristo? Faz sentido? Faz sentido você chegar para uma coisa que é sua posse e dizer assim, não, mas você tem que tratar ele com respeito, você tem que tratar ele com amor. Você consegue vislumbrar isso dentro de pessoas que... Vamos supor, vou te dar um exemplo, professor. Você provavelmente já deve ter assistido, se não assistiu, assista. O filme do Tarantino é sempre bom, os filmes do Tarantino. E você vai assistir, vamos supor, Django Livre. Um ótimo filme, um maravilhoso filme. E você vai ver em uma determinada cena Leonardo DiCaprio sentado e ali está negociando uma venda de um escravo. Os atores principais querem comprar a esposa de um deles. E ele vai tratar todos aqueles como ninguém. Em determinado momento ele pega aquela mulher, coloca com a cabeça dela em cima da mesa, como se fosse dar uma martelada nela, e diz assim, eu posso porque é minha. Eu posso porque eu comprei.
se eu quiser simplesmente fazer uma escultura com o crânio dela, como ele tem uma guardada, ele pode fazer, porque é dele. Olha como é a escravidão nesse sentido. E Paulo vai dizer assim, não tratem dessa maneira, tratem com amor e com respeito. Esse amor e respeito não está muito ligado com a ideia de escravidão. Dan, o que você está querendo dizer com isso? Professores, o que Paulo está querendo dizer, o que Paulo está tentando fazer é mudar a mente. Porque quando você muda a mente, quando você muda a maneira como se pensa, a maneira como se age, a escravidão deixa de existir. Porque pensa comigo, vamos fazer só esse exercício. Se o escravo tratar o seu senhor com amor, com respeito, com dignidade de coração, com sinceridade, como ele tratar Cristo, ele vai tratar ele como senhor, como se ele fosse dono dele? Ele vai tratar como amigo, como irmão. Agora, se o senhor fazer esse mesmo exercício e tratar o seu escravo com amor, com respeito, com sinceridade, com afeto, enfim, com ajuda, ajudando eles, como ele fosse fazer com a obra e com o próprio Cristo, ele vai tratar ele como escravo? Não, ele vai tratar como irmão. O que Paulo está querendo mostrar para a gente? O que nós precisamos entender? E aí que nós vamos trazer essa mesma argumentação para a nossa sociedade hoje, a qual esse racismo ele foi tirado dentro dessa escravidão. E é dizer o quê? Que o evangelho tem o poder de mudar as mentes. O evangelho ele não vai chegar num confronto violento. O evangelho ele vai confrontar mudando o pensamento, fazendo uma metanoia, mostrando que isso é errado, porque precisamos fazer das pessoas, tratar as pessoas como os nossos irmãos, amar o próximo como a nós mesmos. E ao fazer isso, nós não cometemos nenhum tipo de preconceito, porque se amamos como amamos a nós mesmos, se o Senhor amasse o seu escravo como ele amava a si mesmo, ele nunca bateria no escravo. Se o Senhor amasse o seu escravo como ele amasse a si mesmo, ele nunca faria do escravo um escravo de trabalhar até a morte, de deixar sem comer. Você entende como o evangelho está para mudar mentes? O evangelho ele vai jogar uma semente e vai dizer assim, se vocês seguirem os preceitos de Cristo, se vocês seguirem os preceitos a qual ele deixou explícito para vocês, uma metodologia de vida, uma maneira de se viver, de ter um caráter de Cristo, de serem inundados pela paz, pela mansidão, pelo amor, se vocês forem inundados por isso, não vão cometer preconceito algum, não vão ser racistas, não vão ser xenofóbicos, não vão ter escravos. Claro que hoje pra gente é inviável, não dá. Mas isso não aconteceria. O que Paulo vai mostrar aqui para nós, como ele vai mostrar depois na carta de Filemão, quando ele pega Onésimo e diz assim, bom, eu sei que ele fugiu de você, Filemão, mas ele é muito bom para a obra, eu poderia, com a autoridade que eu tenho sobre você, dizer, eu não quero que ele seja mais escravo, mas eu não vou fazer isso. Eu suplico por ele. Eu peço por ele, receba-o como irmão. E é assim que o evangelho ele luta. Professor, é assim que o evangelho se posiciona. Receber como irmão, receber como igual, receber como próximo, receber como assim como nós receberíamos ou gostaríamos de ser recebidos por outras pessoas. É assim que o evangelho vai mudar essas mentes. E assim como Paulo vai descrever isso na escravidão, que daí vai sair principalmente o racismo, é a mesma argumentação que nós temos que ter. Se eu receber como irmão, se eu o amar como eu tenho que amar a mim mesmo, se eu tratar como eu queria ser tratado por Cristo, ou como eu tenho que tratar as pessoas de Cristo, nós não vamos ser racistas. Nós não vamos ser xenofóbicos. A resposta, e claro que isso eu já estou englobando aí, professor, aí na sua lição 1.2, o Evangelho muda mentes, a resposta para nós é entender que o Evangelho muda mentes. O Evangelho não está propondo uma luta física, mas uma luta intelectual. Ele não está propondo uma luta que saia sangue no sentido de sangue de mártires por causas. Não, o Evangelho está propondo, exponha o Evangelho, exponha Cristo, exponha a obra dele, exponha tudo que ele tem a dizer para nós, exponha tudo que ele ensinou para nós. E a partir disso, nós não vamos ser racistas, nós não vamos ter preconceito. Muito pelo contrário, nós vamos sim ser e tratar as pessoas como o nosso próximo, como nós gostaríamos de ser tratados. Ok, professores? Por último, professores, no último subtópico, terceiro, fogo nos racistas, uma pergunta, tem uma exposiçãozinha básica de um material do Vitor,
que foi comentarista da lição anterior, provavelmente você encontra nas redes sociais dele, que ele foi expor esse tema e ele quis tratar de que essa frase aqui, hoje nem tanto, né, quando eu estou gravando aqui nem tanto, mas há um tempo atrás estava, nossa, vamos colocar assim no hype, estava lá em cima, estava colocado como se fosse, não, se é racista é fogo no racista, que não sei. Como que a igreja responderia a isso? Como que a igreja responderia a pessoas que já são racistas? Como nós tratamos anteriormente, com uma mudança de mente, com uma metanoia, ok? Mas os pontos que ele colocou, extremamente importante. Cuidado, primeiro, com os movimentos revolucionários. Precisamos ter esse cuidado. Movimentos nós só podemos participar de movimentos que, não vou dizer sigam a cartilha, mas estejam incorporados com preceitos cristãos, moralmente aceitos pela Bíblia. Ok, professores? Nós não podemos participar de determinados movimentos que enfim, infringem tudo que a Bíblia construiu, tudo que a Bíblia escreveu, tudo que os autores bíblicos escreveram como o verdadeiro cristianismo, como a verdadeira obra de Cristo. Segundo, os racistas precisam pagar. Exato. É óbvio, eles precisam pagar pelos atos dele, criminalmente, principalmente. Eles precisam entender do que eles fazem são errado. É errado. Terceiro, que o verdadeiro fogo os consuma. Mas qual que seria a nossa resposta a esse racismo? Que o fogo do Espírito Santo consuma. Que essa mudança de mente seja através de uma ação do Espírito Santo na vida deles e que o verdadeiro fogo, o fogo que queima dentro de nós, o fogo que nos coloca como expositores da palavra de Deus, a fé que vai nos levar à salvação pela graça de Deus, que isso possa ser colocado como principal. Nós não precisamos e não devemos desejar fogo de tirar a vida deles, mas nós precisamos entender que nós podemos dar uma nova vida deles a partir da palavra de Deus. Nós podemos chegar e expor a palavra de Deus para eles e acreditar de que o verdadeiro fogo, o fogo que nós pentecostais gostamos tanto de dizer, que o verdadeiro fogo sim pode mudar a vida, ok? Essa foi nossa lição 9. Nós precisamos ter em mente que é um tema que pode ser muito mais discutido. Nós precisamos ter a certeza de que é um tema que pode ser colocado de milhões de maneiras diferentes, de diferentes visões, de diferentes falas, tendo expoentes em vários lados. Mas o que nós precisamos, o que nós queremos que você entenda, professor, que o seu aluno entenda, é que existe dentro da igreja, nós temos uma resposta cristã para isso. Mudança de mente. E que essa resposta cristã não são apenas para os nossos, mas uma resposta cristã para toda a sociedade. Se a sociedade for inundada pelo cristianismo, pela palavra de Deus, pelo aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou, ela não vai ser racista. Essa saída serve para nós e serve para os que estão lá fora. Mudança de mente, o Espírito Santo pode fazer. A Bíblia ensina. Jesus Cristo nos deu o direito de poder ser atingidos por esse Espírito e ter nossos pensamentos totalmente moldados mediante o caráter do Filho de Deus. Ok, professores? Até a semana que vem com a lição 10.